estamos seguindo aí para a 7ª aula de ciências desse ano, né? A gente vai começar a falar sobre algo novo, algo diferente. Acredito eu que vocês ainda não entraram em contato com esse assunto em anos anteriores, então a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, ter um pouquinho mais de concentração para a gente entender tudo bem legal, tá bom? Então, a gente vai falar, gente, sobre classificação dos seres vivos, tá? Vamos entender por que é importante nós aprendermos a classificar. Porque nós temos que ter essa ideia de como fazer essa classificação dos seres vivos, como organizar os seres vivos. Imagina aí vocês, na casa de vocês, que você tenha em cima da cama um monte de roupa, né? Limpa ou não, mas muita roupa bagunçada. Sapato pelo chão, acessórios em cima da cama, e a sua mãe pede para que você arrume a cama, né? Essa parte não é muito legal, mas tudo bem. Mas aí você fica perdido no meio de tanta bagunça. Como começar, né? Como começar a organizar? Você vai organizar, existem opções de organização, né? Uma delas é você organizar de um lado, só dobrar as camisas, colocar tudo num cantinho, uma em cima da outra, dobrar as calças, o que for bermuda em outro local, o que for meia em outro local, o que for sapato em outro local, os acessórios, no caso das meninas, né, cordões, pulseiras, cintos em outro local. E dessa forma você consegue encontrar melhor, com mais facilidade, aquilo que você quer sem ficar perdendo tempo procurando, né? Você organizou, você classificou, seguiu um determinado padrão ali para organizar as suas roupas. Mas você poderia organizar essas roupas de outra forma? Poderia. Você poderia, por exemplo, separar aquelas roupas que você costuma utilizar em períodos mais frios, né, ou chuvoso, de um lado, e do outro lado as roupas que você costuma usar quando tá muito quente, muito calor, que gosta de organizar por cores escuras de um lado, aí vai ficando clarinha até ficar a roupa mais branquinha, né? Então existem várias formas de classificar. E para classificar qualquer coisa, você tem um critério de organização. Algo que você vai considerar. Eu quero organizar por cores, eu quero organizar por formato. Com base nesses critérios, você vai organizando, vai classificando as suas roupas ali, os seus calçados, tá? E existe uma importância muito grande da classificação, de classificarmos os seres vivos, né? A biodiversidade do planeta Terra, gente, é muito grande. Eu tenho uma grande diversidade de plantas, uma grande diversidade de seres vivos, de animais. Estima-se que no nosso planeta haja cerca de 7 a 10 milhões de espécies, mas apenas cerca de 1,5 milhão delas foram classificadas, foram organizadas, descritas, estudadas, né, pelos cientistas. Então, a classificação, essa organização, você classificar, facilita, por exemplo, o estudo dos hábitos em que esperamos encontrar certos seres vivos, né? O planejamento de estratégias de conservação da biodiversidade, e a identificação e a seleção de seres vivos para serem utilizados pelo ser humano, por exemplo, na produção de medicamentos pela indústria farmacêutica. Então, tudo passa pela importância aí de classificarmos. Se nós classificarmos, nós entenderemos e conseguiremos compreender melhor como o nosso planeta se organiza, como os seres vivos vivem, como eles se organizam na sociedade, né? Atualmente, os critérios de classificação procuram passar a ideia, refletir a história evolutiva das espécies, ou seja, a história das modificações que foram ocorrendo nos seres vivos ao longo do tempo, com o passar do tempo, indicando aí, por exemplo, o grau de parentesco evolutivo que existe entre uma espécie e outra, entre elas a existência de um ancestral comum. Então isso hoje em dia é usado para classificar esses seres vivos, tá? De maneira geral, aí, quanto maior o grau de parentesco evolutivo entre um ser vivo e outro ser vivo, e quanto mais recente é o grau de parentesco evolutivo entre esses seres vivos, e quanto mais recente é o ancestral comum
que eles compartilham, maior é a quantidade de relevância e semelhança entre eles. Então, por exemplo, se eu tenho um animal aqui que tem um ancestral comum ali com ele no passado, que viveu há muitos anos atrás, eu vou tentar classificar esse animal, colocar esse animal no mesmo grupo desse ancestral dele, para facilitar os estudos aí, tá bom? Eu vou estar colocando aqui as imagens para vocês de alguns seres vivos aí que eu posso classificar dessa forma, para vocês entenderem, ok? Qual é, professora, o histórico da classificação dos seres vivos? Uma das primeiras tentativas, gente, registradas na história de classificar os seres vivos foi feita por um filósofo grego chamado Aristóteles. Talvez você já tenha ouvido falar desse filósofo grego em outra disciplina aí, tá? Esse filósofo, há cerca de 2.400 anos atrás, ele viveu há cerca de 2.400 anos atrás, ele estudou, gente, principalmente os animais. Ele escolheu como linha de estudo, de pesquisa, os animais. E ele classificou esses animais em dois grandes grupos, tá? Em dois grandes grupos. O primeiro grupo foi o grupo com sangue e o segundo grupo foi o grupo sem sangue. Então, ele escolheu essa classificação aí e ele colocou de um lado todos os animais que possuíam sangue e do outro lado os animais que não possuíam sangue. Teófrasto, que foi outro filósofo que viveu também há muitos anos atrás, antes de Cristo, que foi discípulo de Aristóteles, né, que eu acabei de falar, ele já classificou as plantas utilizando como critério o tamanho das plantas. E ele dividiu em árvores, arbustos e ervas, em 3 classes aí, né? Então, até o início do século 18, esses critérios que eu falei para vocês aí de classificação, eles sofreram poucas modificações. Alguns naturalistas, né, classificavam os animais de acordo com seu modo de se locomover. Outros conforme o ambiente que eles viviam. Então, dependendo do pesquisador, eles classificavam os animais de forma diferente. Por exemplo, as aves e os morcegos e insetos eram classificados como animais aéreos. Mas hoje nós já sabemos que esses animais aí, eles são muito diferentes entre si. Eles não podem ficar na mesma classificação, não podem pertencer ao mesmo grupo, né? Então aí nós já classificamos hoje em dia eles de formas diferentes. Essas classificações aí que não consideram a história evolutiva das espécies, por exemplo, são consideradas artificiais, não se usa mais, tá? Então eu não classifico mais por exemplo, ave, morcego, inseto, eu não coloco mais no mesmo grupo. Agora atualmente ficam em grupos diferentes. Eles receberam uma nova classificação, mais atual, tá? A classificação utilizada então pela ciência atualmente, ela é considerada natural. O que quer dizer isso? Ela vai agrupar, vai organizar os seres vivos de acordo com as relações de parentesco evolutivo que existe entre esses seres vivos. De maneira geral, então, gente, quanto maior a semelhança de duas espécies, que duas espécies tiverem entre si, quanto mais semelhanças elas tiverem, mais próximo será o seu grau de parentesco. Então, elas vão tender, gente, a ficar no mesmo grupo, tá? No mesmo grupo aí, porque elas são parentes, elas são parecidas. Então, elas vão ser classificadas no mesmo grupo aí. Existe um sistema de classificação chamado classificação de Linneu. Como seria esse sistema de classificação? A primeira tentativa de classificação com base nas características estruturais, anatômicas dos seres vivos, ou seja, o formato do corpo, a anatomia do corpo, foi realizado lá no ano de 1735, tá? Pelo naturalista médico sueco Linné, né? Eu tô falando só o sobrenome aqui dele. É conhecido em português como Linneu, tá bom? Esse sistema foi publicado no seu livro. Ele organizou, ele publicou no seu livro. Vou estar colocando aqui a imagem para vocês desse nível de classificação biológica que Linneu
organizou, tá? No sistema proposto por Linneu, dá uma olhadinha aí. A espécie é a unidade básica de classificação. De maneira geral, gente, espécies são grupos de indivíduos semelhantes que em condições naturais são capazes de se reproduzir e de dar origem a descendentes férteis. Então, se eu tenho um animal, uma determinada espécie, que essa espécie ele consegue se relacionar com outro organismo da mesma espécie e se reproduzir e ter descendentes férteis, então eu digo aí que eu tenho aí seres de uma mesma espécie se relacionando, tá? As diferentes categorias de classificações são chamadas de categorias taxonômicas. É um nome um pouquinho difícil de pronunciar, mas a gente vai ouvir falar bastante sobre ele, tá? Ou também conhecida como taxons, categorias taxonômicas ou taxons, tá bom? Elas foram ampliadas em relação à proposta de Linneu. Elas foram modificadas, mas com base na proposta de Linneu, tá? No atual sistema de classificação, olha a imagem aí de novo. Espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Os gêneros semelhantes são agrupados em uma mesma família. Famílias semelhantes são reunidas em uma ordem. Ordens semelhantes são agrupadas em uma classe. Classes semelhantes são agrupadas em um filo. E filos semelhantes são agrupados em um reino. Tá vendo aí a imagem? Pois é, nessa imagem aí nós temos a organização desse estudioso aí do Linneu, tá bom? E ele organizou mais ou menos dessa forma e ficou mais simples da gente entender. Então, dentro de tudo isso aí, filo, classe, ordem, tá dentro de um reino, tá bom? Tá dentro aí de um reino. Aí o reino, nós vamos ter o reino das plantas, o reino animalia. Nós temos que trabalhar também com vocês, gente, o que eu chamo de nomenclatura científica. Depois que nós organizamos aí e mostramos para vocês como se dá essa questão da classificação, vamos focar um pouquinho nessa nomenclatura científica. O que seria essa nomenclatura científica? A classificação de uma espécie, ela vai incluir a sua nomenclatura, tá? De modo que ela possa ser identificada com facilidade. Então, para que eu possa identificar uma espécie com facilidade, eu preciso aí entender qual é a nomenclatura dela. Independente do local do mundo que ela esteja, o pesquisador vai saber a que espécie a que espécie estão se referindo, porque ali esse nome vai ser um nome padrão para, vamos supor, para todo o planeta, tá? Dessa forma, a nomenclatura científica, ela vai possibilitar a comunicação precisa entre os pesquisadores. Quando um falar aqui o nome de tal planta, o outro não vai ficar perdido. Que planta é essa? Não, porque é um nome comum e eu posso usar ela em qualquer parte do mundo que eles vão se entender bem. Por exemplo, mandioca, a maniva, o aipim, a macaxeira são nomes populares, né, que eu uso aí. Em cada região do Brasil, ela é conhecida de uma forma, né? Mas o nome científico da mandioca, do aipim, que nós conhecemos assim, né, da macaxeira, o nome científico dela é Maniote esculenta. Esse é o nome científico dela. Então, se eu falar esse nome em qualquer região do mundo, o cientista vai saber que eu estou me referindo à macaxeira, né, que é conhecida mandioca. Em cada região do Brasil é um nome desses aí. Também existem nomes, gente, populares que correspondem a mais de uma espécie. Por exemplo, o abacaxi, por exemplo, ele pode ser das espécies Ananas comossus ou Ananas ananassóides. Então ele tem duas espécies aí, né? Pode pertencer a duas espécies diferentes aí. E o nome científico de uma espécie, ele é binomial. O que é isso, professora? Ele é composto de dois termos. Por exemplo, lá a espécie do abacaxi, Ananas camussus, né? São dois nomes aí. E eles são organizados de forma específica. Bora entender aí. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Ananas camonsus, né? Eu tenho aí dois termos, dois nomes escritos em latim e destacados no texto. Eles vão aparecer geralmente destacados. Tem o formato da letra, veja aí, é diferente, tá?
Considerando, por exemplo, o nome científico do ipê amarelo, vamos colocar Tabebuia alba, né? O primeiro termo, tabebuia, indica o gênero a qual a árvore pertence e deve ser escrito sempre com inicial maiúscula. Nunca vai começar com minúscula, tá? Dá uma olhadinha aí, sempre maiúscula. Os dois termos juntos, Tabebuia alba, eles indicam a espécie, o tipo de árvore que nós temos aí, no caso o ipê amarelo. O segundo termo, que é alba, é escrito com inicial minúscula e nunca deve ser escrito sozinho. Eu não posso me referir ao ipê amarelo e somente colocar ali o nome científico alba. Não posso. Tem que ter aí Tabebuia alba, para que seja considerado que possa entender a que eu estou me referindo, que é ao ipê amarelo. Entendeu, pessoal? Mas como é que nós escrevemos o nome científico de uma, no caso aí de uma planta, mas os animais da mesma forma, segue a mesma linha. São duas palavras sempre escritas em latim. A primeira palavra com letra maiúscula, a segunda palavra com letra minúscula. E eu tenho sempre que colocar as duas. Eu não posso colocar só a segunda, ok? Beleza? Então, bora falar um pouquinho sobre os reinos, tá? Lembra aquela imagem que eu coloquei lá no início? Que eu coloquei lá os reinos e fui colocando, diminuindo até chegar em espécies? Pois é, vamos estudar todos esses daí, mas vamos começar a falar sobre os reinos aí, tá? E a gente vai concluir essa parte falando sobre os reinos e no próximo vídeo a gente segue falando sobre outros temas aí também muito importantes, ok? Os reinos, gente, a classificação que vai ser adotada nesse material, nessas aulas que eu vou dar pra vocês, gente, são de 5 reinos. O primeiro deles é o reino Monera, tá? Vamos trabalhar ele, vamos trabalhar reino Monera, reino Protista, reino Fuji, reino Planta e reino Animalia. Vamos trabalhar esses reinos aí, tá? Vamos trabalhar vírus também. Os vírus não estão classificados dentro de nenhum desses reinos. Eles são um organismo particular que nós também vamos estudar. Mas aí a gente vai estar trabalhando todos esses aí, tá? O reino Monera, por exemplo, gente, é um reino composto por organismos unicelulares. Nós já vimos isso, que possui apenas umas células. São organismos mais simples, né? Possuem células procarióticas, nós já vimos isso também. São seres autótrofos, capazes de produzir o seu próprio alimento. Lembra lá? Nós vimos isso algumas aulas atrás. E podem também ser heterotróficos também, tá? Podem ser autótrofos ou heterotróficos. Vamos trabalhar também o reino protista, que são organismos também unicelulares, possuem uma única célula, são seres mais simples, mas também podem ter organismos nesse reino ainda protista, chamados pluricelulares, que possuem várias células. Eles são organismos eucarióticos, possuem a carioteca, aquela membrana que envolve o núcleo. Lembra da aula passada? Quem não lembra, volta lá em célula para trabalhar, para tentar entender isso aí. Eles podem ser autotróficos, produzir esse próprio alimento, ou podem ser heterotróficos também, tá bom? Vamos trabalhar também o reino Fuji, que são reinos de organismos também unicelulares, que possuem apenas uma célula. Alguns podem ser pluricelulares, eles são eucarióticos, ou seja, possuem a carioteca, a membrana que envolve o núcleo. Os são heterótrofos ou heterotróficos, capazes de produzir o seu próprio alimento, ok? Temos o reino das plantas. No reino das plantas, as plantas são organismos pluricelulares, possuem tecidos com diversas células. Eles são eucarióticos, também possuem uma célula com carioteca. E as plantas são autótrofas, são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles são organismos produtores. Quem estudou cadeia alimentar no passado sabe bem disso aí, né? E o reino Animalia, que são compostos por organismos, que são onde nós estamos, né? Compostos por organismos pluricelulares, com tecidos. Eles possuem células eucarióticas, com a membrana nuclear envolvendo material genético, envolvendo o núcleo, e são heterotróficos, tá? A gente vai, na próxima aula, esmiuçar, falar bem detalhadamente sobre essas questões aí, e a gente se vê na aula que vem. Então, um abraço, gente. Tchau!